Bom dia! Nós temos percebido nesses últimos meses, nesses últimos dias, que em razão da expansão da internet, essa ferramenta extraordinária, muitas pessoas estão fazendo pregações, ensinos com respeito à palavra, com respeito à Bíblia. Mas fica um questionamento: será que tudo que tem sido ensinado, tudo que tem sido pregado, todas as palestras, será que tudo isso tem respaldo na Bíblia Sagrada, nas Escrituras? E eu digo isso porque na própria palavra de Deus diz o seguinte, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, verso 1, diz o seguinte: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai os espíritos se vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Então é um questionamento plausível para nós analisarmos se tudo isso que tem sido ensinado realmente é extraído do livro sagrado ou não. Também na carta de Paulo ao seu discípulo Timóteo, na primeira carta de Paulo, no capítulo 6, verso 3, a partir do verso 3, diz o seguinte, eu vou ler para a gente entender um pouco melhor a respeito desse assunto. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas, contendas de palavras, das quais nascem invejas, provocações, difamações, suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade, que o ensino, que a pregação é fonte de lucro. Como nós identificarmos se o que tem sido ensinado na internet ou até mesmo em algumas comunidades, se realmente isso tem respaldo na palavra de Deus, na Bíblia? Vou dar 3 dicas para nós analisarmos isso. A primeira é o seguinte: se tem respaldo na própria Bíblia. Tem respaldo na Bíblia? Consta na Bíblia isso que tem sido ensinado? Na segunda carta de Paulo, também a Timóteo, no capítulo 3, verso 16, diz assim, que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Para quê? Para que todo homem, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Ou seja, a própria Bíblia dá o respaldo e dá o alvo do porquê ela deve ser pregada e ensinada. Não por fonte de lucro, como diz a primeira carta de Paulo a Timóteo, mas para que o homem seja perfeito em Deus e perfeitamente preparado para toda boa obra. Tem respaldo na Bíblia o que tem sido ensinado? Consta nas Escrituras? Amém. Ouça e receba de bom grado. Não tem respaldo na Bíblia? Eu oriento a ficar com reserva, a analisar bem o que tem sido ensinado e o que tem sido pregado. Até porque toda profecia ela é interpretada pela própria Bíblia. Toda palavra precisa ser interpretada pela própria Bíblia. Nenhuma profecia ela tem uma interpretação particular ou pessoal. A profecia é interpretada pela própria Bíblia, porque homens falaram da parte de Deus inspirados pelo Espírito de Deus. Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, verso 20 e 21, diz isso, que nenhuma profecia é de particular interpretação. Ou seja, eu não vou pregar aquilo que eu quero, eu não vou ensinar aquilo que eu quero, mas vou ensinar
inspirado por Deus, aquilo que está escrito na palavra de Deus. É tão interessante isso que Paulo e Silas, veja só, nós não estamos falando de qualquer pessoa, de qualquer pregador. Paulo e Silas, Paulo, o grande Paulo, o apóstolo Paulo, responsável por ter escrito quase 50% do Novo Testamento, ele juntamente com Silas, quando eles foram para Tessalônica e logo em seguida eles foram para Bereia e eles começaram a ensinar para os bereanos ali a respeito das escrituras. Os bereanos, eles consultavam as escrituras dia após dia para saber se aquilo que eles ensinavam, se realmente aquilo era verdade. Eles colocaram à prova o próprio apóstolo Paulo e Silas. Isso está narrado lá no livro de Atos, no capítulo de número 17, ali no verso 10 e 11. Ou seja, eles consultavam a Bíblia para ver se aquilo que tinha sido ensinado, ministrado por Paulo e Silas, se realmente era verdade. Segunda dica que eu acho interessante é se tem respaldo em 2000 anos de história do Evangelho. O que tem sido ensinado, o que tem sido pregado na internet, nos meios de comunicação, tem respaldo em 2000 anos de história do Evangelho? O que significa isso? Jesus pregou? O que tem sido pregado na internet, o que tem sido ensinado hoje, Jesus ensinou? Vamos um pouco mais para frente. Os pais da igreja ensinaram? Os apóstolos Pedro, Paulo, João, Gamaliel, eles ensinaram isso? Filipe, Estevão, ensinaram o que tem sido ensinado hoje? Vamos um pouco mais para frente. Inácio de Antioquia, ele ensinou o que tem sido ensinado hoje? Irineu de Leão, João Crisóstomo, Agostinho, eles ensinaram o que tem sido ensinado hoje? Se você consegue encontrar respaldo nos ensinos desses homens de Deus, receba de bom grado. Amém. Um pouquinho mais para frente, pré-reforma, Tomás de Aquino ensinou? John Wycliffe ensinou? Vamos para a reforma. Lutero ensinou? Lutero pregou o que tem sido pregado hoje. João Calvino pregou o que tem sido pregado hoje. Zwingli pregou o que tem sido pregado hoje. Inácio de Loyola ensinou o que tem sido ensinado hoje. Vamos para pós-reforma, época dos puritanos. John Wesley ensinou. George Whitefield ensinou. Jonathan Edwards, Charles Finney, Dwight Moody, Charles Haddon Spurgeon, eles ensinaram isso que tem sido ensinado hoje? Se você consegue encontrar respaldo, receba de bom grado. Vamos um pouco mais para frente, vamos entrar no século XX. Leonard Ravenhill, ele ensinou o que tem sido ensinado hoje? David Wilkerson ensinou? C.S. Lewis, Abraham Kuyper, esses homens ensinaram o que tem sido ensinado hoje? Dietrich Bonhoeffer, A.W. Tozer, o Dr. Russell Shedd, Billy Graham, Martin Lloyd Jones, Ray Arbont, John Stott, esses homens sérios, que levavam o evangelho a sério, eles ensinaram o que tem sido ensinado hoje? Vamos entrar na contemporaneidade, nos mais atuais. John Piper ensinou? Paul Washer, Reverendo Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Abe Uber, Carlito Paz, Pio Carvalho, esses homens têm ensinado aquilo que tem sido propagado hoje? É uma dica para nós analisarmos. Nós não podemos desprezar 2000 anos de história do Evangelho e pregar e ensinar aquilo que nós queremos. É preciso que haja respaldo na palavra e na história do Evangelho, nos homens de Deus que levaram o Evangelho a sério e que ensinaram segundo as Escrituras. E por fim, uma terceira dica, o centro do ensino dessas pregações de hoje,
O centro dessas pregações é Jesus? O que tem sido ensinado redunda em Jesus? O alvo é propagar Jesus? Hoje muitos falsos mestres, falsos profetas, muitos pregadores estão ensinando segundo seus próprios interesses, suas próprias cobiças, tentando escalpelar a lã das ovelhas. Querem apenas os benefícios das ovelhas, mas não querem o coração das ovelhas. Não querem caminhar juntos, não querem ter relacionamento e orientar segundo a palavra. Não querem trazer Jesus para o centro, mas estão pregando um evangelho hedonista, um evangelho antropocêntrico, que coloca o homem no centro. Rejeite esse tipo de evangelho. O evangelho verdadeiro sempre vai ser cristocêntrico. Jesus no centro de todo o ensino. Muitos estão ensinando, mas falando de si mesmo, de suas carências, colocando-se às vezes até como centro da pregação, num antropocentrismo totalmente diabólico. Jesus é o centro de todo o ensino e de toda a pregação. A Bíblia, ela gira em torno de Jesus nos seus 66 livros. Se Jesus não for o centro, não for o cerne, rejeite esse ensino. É uma dica. Alguns estão falando de si mesmo. Estão ensinando segundo seus próprios interesses. E no Evangelho de João, no capítulo 7, verso 18, diz o seguinte para nós fecharmos esse entendimento. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro. E nele não há injustiça. Então fica a dica. Tem muitos ensinos, muitas pregações pairando por aí nas redes sociais, nos meios de comunicação. Mas pegue para si essas dicas. Tem respaldo na palavra, tem respaldo em 2000 anos de evangelho. Jesus é o centro. Coloque todos esses ensinos, essas pregações à prova. Se passar por essas dicas, é muito provável que tenha respaldo na palavra de Deus, que realmente o que estão ensinando é a verdade. Fica aí 3 dicas para você analisar. Deus abençoe a sua vida, um abraço e até a próxima.